Você é médico ou dentista e atua em cooperativas como na Unimed ou na Uniodonto? Sabe quais são os seus direitos previdenciários? Se não, este vídeo é para você. Vou te contar tudo o que você precisa saber sobre aposentadoria e outros benefícios previdenciários para médicos e dentistas cooperados. Eu me chamo Henrique Dantas, sou advogado previdenciarista, sócio do LDS Advogados e hoje falaremos sobre um tema muito importante. Vem comigo. Primeiro, é importante entender que médicos e dentistas que trabalham como cooperados são segurados obrigatórios junto à Previdência Social. São considerados contribuintes individuais. Isso significa que para o INSS você não é tratado como um empregado comum, mas sim como um prestador de serviços. Isso traz, é claro, algumas vantagens, como a autonomia, mas também muda as suas responsabilidades em relação às contribuições feitas ao INSS. Em regra, cabe ao contribuinte individual ele próprio cuidar das suas contribuições previdenciárias, mas para o cooperado não é assim que funciona. A responsabilidade dessa contribuição ela é da própria cooperativa. A base de cálculo do médico e do dentista cooperado será feita a partir do valor bruto dos serviços prestados à cooperativa, com algumas deduções tributárias que são permitidas. A contribuição previdenciária do contribuinte individual ao INSS segue uma regra de responsabilidade compartilhada. A cooperativa deve reter e repassar ao INSS 11% do valor bruto pago ao cooperado a título de serviços prestados. Se o cooperado desejar aumentar o valor, ele precisa complementar em cima de 20% dessas contribuições realizadas ao INSS. Vamos dar um exemplo. Se você ganha R$5.000 por mês da cooperativa, ela vai reter 11% desse valor, ou seja, R$550. Mas se você quiser garantir todos os benefícios da Previdência, como aposentadoria, tempo de contribuição e benefícios num valor maior, você próprio cooperado poderá complementar acima desses R$5.000 até o teto do INSS na alíquota de 20%. Agora vamos falar sobre a concessão das aposentadorias. Médicos e dentistas cooperados têm sim direito à aposentadoria programada, assim como qualquer outro trabalhador que contribui para o INSS. No entanto, o planejamento previdenciário deve ser feito com atenção a algumas particularidades que existem em relação a essas classes. Existia, até a reforma da Previdência, uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, mas que, contudo, foi extinta desde 2019, de forma que quem já estava registrado na Previdência Social pode-se agora aposentar em alguma das regras de transição. Estes segurados contribuintes individuais médicos e dentistas cooperados têm uma longa vida de contribuição junto ao INSS como autônomo e também como empregado, e todas essas contribuições vão ser consideradas para uma aposentadoria por tempo de contribuição segundo as regras de transição, seja ela na regra de pontos, seja na regra de pedágio mínimo, inclusive em uma regra de pedágio que não exige idade mínima para aqueles que já estavam próximos de se aposentar. Esse cooperado também tem direito à aposentadoria por idade, quando comprovado no mínimo 15 anos de contribuição e no caso da idade mínima de 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Além dessa aposentadoria, o cooperado também tem direito a todo o rol de benefícios não programados junto ao INSS. Auxílio-doença, por exemplo, caso você precise se afastar do trabalho de forma temporária. Para ter acesso a esse benefício, o cooperado precisa demonstrar a comprovação de uma carência mínima de 12 meses, além da comprovação da incapacidade para o trabalho. Outro benefício é a aposentadoria por invalidez, em caso de incapacidade permanente para a sua atividade habitual de trabalho, também com carência mínima de 12 meses, exceto naqueles casos de doença acidentária ou equiparadas a acidente de trabalho. Salário maternidade também é uma outra proteção disponível aos médicos e dentistas que podem receber por até 4 meses esse benefício, quando afastados do trabalho em caso de adoção ou de nascimento do seu filho. E claro, a pensão por morte, caso o segurado venha a falecer e deixe dependentes elegíveis para o seu recebimento. Esses benefícios estão garantidos desde que, claro, sejam comprovadas as contribuições ao INSS ou os seus repasses por parte da cooperativa. Nesse sentido, é altamente recomendável que médicos e dentistas cooperados sempre façam um planejamento previdenciário para garantir a sua melhor aposentadoria e que tenha de fato um acesso ao benefício que lhe faça sentido receber junto ao INSS. Como mencionado, essa alíquota de 11% retida pela cooperativa não garante um resultado final que seja satisfatório de fato em relação ao valor da sua aposentadoria. Portanto, caso a caso é necessário avaliar a necessidade de complementar as suas contribuições junto ao INSS ou até a contratação de produtos privados que possam complementar a sua aposentadoria.
Além disso, serão ainda reconhecidas as contribuições realizadas enquanto servidor público ou empregado público por esse médico ou por esse dentista, desde que as atividades não sejam concomitantes com o período junto ao INSS, por meio da documentação adequada, que é a CTC ou a DTC. Outra questão muito interessante é que médicos e dentistas cooperados geralmente prestam serviços a mais de uma fonte de renda dentro de uma mesma competência, o que passa a ser possível uma eventual restituição das contribuições previdenciárias que foram realizadas acima do teto durante aquele período. Outra coisa muito interessante é que esses profissionais da saúde cooperados que trabalham em condição de efetivo risco de contaminação biológica fazem jus a um recebimento de uma aposentadoria segundo regras especiais, que são garantidos inclusive aos contribuintes individuais, caso demonstrado com a documentação específica, no caso o LTCAT e o PPP. Então, viu só como que é importante ficar atento a cada detalhe referente a esses direitos previdenciários? Seja para aposentadoria ou benefícios não programados, tudo depende de você estar bem orientado e informado em relação ao recolhimento das suas contribuições. Se você gostou desse nosso conteúdo, não esqueça de curtir, inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com mais colegas da sua profissão. Até o próximo vídeo.